muito boa noite, mais uma vez. Esse culto não está começando agora, ele já começou faz tempo, né? Porque estava ali atrás com uma mesa maravilhosa, comendo maravilhosamente bem, que cada um tem esse talento maravilhoso de cozinhar. Eu, por exemplo, as pastinhas. Repreende, Senhor, com espírito de mentira. Aleluia. Pastor, se a minha esposa fez, então eu eu estou com uma coisa no coração já há bastante tempo. Eu queria começar esse culto fazendo essa reflexão com vocês. O Evangelho é para os otários. Isso pode doer na primeira vez que você ouve. Você, como assim? O Evangelho é para os otários. Tem um ditado aqui no Rio de Janeiro que diz que todo dia um malandro e um otário saem de casa e eles acabam se encontrando. Eu costumava dizer lá em Teresópolis, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, que em Teresópolis a gente conhecia uns 2 ou 3 malandros e ele era conhecido na cidade, então ele não conseguia ser malandro, porque todo mundo sabia que ele ia aprontar com qualquer um que fosse. Mas que aqui no Rio de Janeiro era um cada esquina, tentando de alguma forma tirar a alma de você. E eu falava, se tentarem vão conseguir, porque às vezes eu tenho dificuldade para pegar e reconhecer o que está acontecendo naquele momento e eu ajo no coração. Acontece muito isso comigo. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece com frequência. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O quanto você conseguiu ser gentil sem interesse nenhum. O quanto você já conseguiu ser bom com alguém que não pode te devolver nada. O quanto você já estendeu a mão para alguém que não tem condições de te estender a mão de volta se você precisar. Esse é o Evangelho dos otários. É aquele que dá, é aquele que faz, tendo a certeza de que aquilo não é para voltar para você, é para você simplesmente entregar. Esse é o Evangelho que Jesus pregava. Esse é o Evangelho que Rizoma prega. Então, se você acha que se beneficia dessa forma errada de levar as coisas, eu digo a você, você está caminhando num Evangelho que não é o que a gente crê. E eu sou ateu desse Deus oportunista, desse Deus que usa as pessoas para benefício próprio, desses crentes nesse Deus que usam as pessoas e não, na verdade, com a intenção de receber o bem, de dar o bem. Esse é o Evangelho que Rizoma acredita, que nós pastores acreditamos. E que a gente quer que quem nos assiste na internet, agora ao vivo no Instagram ou depois pelo YouTube, vai entender que esse é o Evangelho que a gente quer viver. Eu quero convidar vocês, não só hoje aqui no culto, mas para a vida. Leve esse Evangelho no seu coração. Talvez em algum momento você vai ter dúvida se aquela pessoa que você estendeu a mão, se ela realmente estava precisando ou não. Mas eu costumo dizer uma coisa para minha esposa, que se você encontra alguém na rua que precisa de algo, você ajudou aquela pessoa, numa situação hipotética, e você não sabe se você, ao ajudar essa pessoa, você está sendo otário ou não, pensa o seguinte, aquela pessoa não devia estar ali tendo que passar por isso, tendo que inventar uma história para conseguir um dinheiro mínimo ou uma comida mínima que fosse no próprio dia dela. Então tem alguma coisa de errado no sistema, é o mínimo que você pode pensar. Então, se por acaso você foi iludido, não se preocupa não. O Evangelho de Deus, ele às vezes nos leva a fazer coisas que a gente nem sabe para quem que a gente está fazendo. Amém. Amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração? Que alegria que a gente está aqui com o Tiagão e o El, vão nos conduzir no louvor. É uma alegria que a gente possa poder ter música aqui. Isso é uma coisa que a gente sempre pede a Deus para a gente poder ter, fazer. Coisa boa. Vamos orar. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse domingo. Eu estava ansioso para estar aqui com meus irmãos e minhas irmãs, para que juntos pudéssemos sentar à mesa, comungar, conversar, nos abraçarmos, trocarmos amor e carinho uns pelos outros, para que isso nos potencialize, para que possamos levar isso para fora dessas portas quando sairmos, Senhor. Para que possamos levar para quem não nos conhece, para quem não pode nos entregar nada de volta. Nos ajuda, Senhor, a que esse Evangelho nasça em nosso coração, frutifique em nosso coração, se derrame em nós, ó Pai, e que nós possamos nos derramar
em favor do nosso próximo. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos que teremos aqui. E aí tem um nome que fazemos, Senhor. Amém. 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 O pastor Gustavo é o nosso pastor. Eu tenho um orgulho imenso de ser ovelha do pastor Gustavo, porque quando ele começa a falar, eu abaixo a cabeça para ouvir, porque ele muito me ensina. E sabe o que é maravilhoso? Quando eu falo, ele para me ouvir. Essa é a coisa mais maravilhosa que o Evangelho nos traz, para nós sermos servos uns dos outros, para nós abençoarmos uns aos outros. E o coração do pastor Gustavo é esse tipo de coração, de humildade. O tanto de conhecimento que esse homem tem, ele ainda para nos ouvir e querer saber a nossa opinião sobre várias coisas, que às vezes ele já até tem entendimento, mas ele quer ver de uma outra perspectiva. E assim ele, na humildade dele, vai aprendendo cada vez mais e nos ensinando cada vez mais. Muito obrigado por isso. Deus te abençoe, te use essa noite. Amém. Amém. Deixa eu estar aqui. Boa noite a todos, graça e paz. Todo aquele trajeto que a gente faz, me ajuda aí, pastor, para graça e paz, paz e Senhor, o que mais? Axé, o mais? Paz e bem, boa noite. Hoje em dia tem uma lista de cumprimentos, a gente passou nesse processo litúrgico. E estamos juntos no final. Estamos juntos, acho que estamos juntos, resume bem. Funciona, estamos juntos lá em Manaus também, estamos juntos, funciona. Então, estamos juntos é universal a partir de agora. Eu acho que eu vou eliminar tudo, ficar só no estamos juntos, que vai funcionar bem. Eu queria, não tem como não, primeiro agradecer. Meu irmão, obrigado. Obrigado ao Well. Obrigado. Fica tranquilo, é só para constranger você que está fora do culto. Tá? Desculpa. Tá, ele tem... só para... é o constrangimento bíblico em amor, gente. Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Mas eu sempre digo uma coisa, olha só. Artista, ele é abençoado de uma forma que é ilógico, porque de vez em quando eu demoro 30 minutos para falar o que um artista fala em 3 acordes. Não vamos explicar isso, gente. Não vou tentar explicar isso, não vou tentar alcançar essa grandeza, não vou tentar alcançar essa singela beleza de simplesmente acontecer sem explicação. Então, eu falo, mas olha o fundo que isso traz, olha esses acordes do meu irmão, olha a voz do El, como isso preenche um lugar nas nossas almas que a gente não... Obrigado, meu irmão. Que a gente não entende. Então, queria agradecer muito Tiago, queria agradecer muito o El. E uma das coisas que eu quero que vocês saibam, muitas vezes, os músicos, ou quem toma esse lugar aqui na frente, não quer dizer que tudo nos vai bem, mas quer dizer que, apesar de tudo, nós persistimos. Que, apesar das dificuldades, nós escolhemos em buscar o aconchego do Evangelho, e esse Evangelho que se manifesta através desse encontro aqui. Então, independente das dificuldades, independente dos percalços, meu irmão, aqui é a sua casa. Eu falo para você, mas falo para mim também, e falo para cada um aqui, independente de qualquer coisa, achem ninho, como foi cantado, aqui no coração de cada um. Amém? Eu aproveitar que o Jojo e Chicão estão aqui, uma surpresa grata vocês estarem aqui, por quê? Essa mensagem, ela nasceu quando eu vi o videozinho dos seus filhos. Quando eu assisti o vídeo dos seus filhos, aquilo mexeu. Eu até mandei uma mensagem para você, não foi, Chicão? Eu mandei uma mensagem porque aquilo mexeu comigo pela coragem deles. E a gente coloca coragem num lugar de violência muitas vezes, mas não, uma coragem em ternura que eles têm, uma coragem em simplicidade, uma coragem em afeto, uma coragem em verdade, uma coragem que emociona. Então, tê-los aqui se existem acasos, hoje foi um acaso, foi uma jesuicidência, os crentes mais velhos vão lembrar disso, não é? Jesuicidência, você lembra de Jesuicidência? Só crente mais velho vai lembrar disso. Mas vamos começar. Eu vou
Eu vou ler um texto que todo mundo conhece. E eu e o pastor Rafael eu não tinha falado que eu ia pregar a história toda, mas vai muito dentro daquilo que o pastor Rafael falou agora no início do culto. E eu acho que quando isso acontece, eu acho que o fluxo está certo. É o caminho. A gente chama isso de Espírito Santo dentro da nossa confissão de fé. Outros chamam de outras coisas. Eu chamo de sagrado. De alguma forma o sagrado nos conduz nessa viela e a gente não entende, mas tem algum sentido. Eu vou ler um texto para vocês. São cinco versículos. O texto todo mundo conhece, está lá em Mateus 18, é do 1º ao 5º versículo, tá? Eu vou ler e depois vou dar uma contextualizada nele para que ele tenha um sentido mais amplo. Então, Mateus 18, versículo 1º ao versículo 6, não, 5º, isso, 5º. Quando eu começar, vocês já vão saber. Amém? Mateus 18, versículo 1 ao versículo 5º. Amém? Misericórdia? Todo mundo amém? Amém. Caramba, vocês estão demais, hein? Só crente velho. Hoje é por causa do louvor, eu estou mantendo aí o negócio. Exatamente. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês, tá? E depois a gente vai conversar sobre esse texto. Eu quero muito mais ter uma conversa. Eu tenho falado isso muito com o pastor Rafael. Eu quero cada vez mais que esse espaço aqui não seja interpretado por vocês como uma mensagem vertical. O que quer dizer isso? Eu estou falando e vocês ouvindo. Não é bem isso que eu gostaria. Eu quero que seja uma conversa, por mais que vocês não estejam respondendo, mas que vocês estejam respondendo dentro de si. Que isso de alguma maneira faça um sentido e se comece uma ciranda de saberes. Essa é a minha ideia. Então eu tenho buscado ao longo do tempo, e tem sido a minha missão, quebrar um pouco a liturgia ortodoxa da pregação. Isso tem sido o meu caminhar, isso tem sido o meu desejo. Dentro das minhas limitações, eu vou tentar fazer isso cada vez mais. Sabe por quê? O pastor Rafael, a pastora Fabíola, minha esposa, minha sogra, Nath, nós temos um convívio mais próximo no dia a dia. E eu gostaria, eu peço a Deus que um dia todos nós pudéssemos estar juntos nas conversas que a gente tem. Que não são pregações formais, mas são pregações. E são pregações coletivas. É isso que o pastor Rafael falou. Eu falo, mas eu baixo minha cabeça também para ouvir. O pastor Rafael ouve, fala, baixa a cabeça e assim vai. Pastora Fabíola, pastora Maria, e quem não é pastor também, quem é gente, tem direito de fala. Então, eu queria transportar essa dinâmica que a gente tem na nossa intimidade para esse momento. Que também é íntimo, porque se isso aqui não for uma família, gente, isso aqui está errado. Então, eu quero conseguir isso, e eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês vão me orientando, tá por aí, é esse caminho, não é? Você que está me ouvindo aí também, você pode estranhar essa quebra de protocolo formal. O evangelho tem muito pouco a ver com formalidade. Se você ainda está entendendo e buscando o sagrado nas liturgias, nas formalidades, na forma, meu irmão, nosso sagrado é maior que tudo isso. Então, vamos lá. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou ela no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo, se não vos converterdes e não tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma destas crianças, em meu nome, a mim me recebe. Amém? Amém. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, a gente sabe, eu sempre falo isso para você, que os textos, eles não são soltos no ar. Se a gente pegar um texto solto no ar e começar a falar dele, a gente vai falar o que quiser. Não. Essa resposta aqui, ela basicamente começa aqui no versículo 22 do 17. Eu vou explicar. Pode olhar para mim que eu vou explicar aqui para vocês. Fala assim: reuniram-se na Galileia, ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles dizendo: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Prestem atenção. Então, profunda tristeza abalou os discípulos. Foi exatamente o que o pastor Rafael falou no início do culto. Você estava andando com
Jesus e você tinha expectativas. Você tinha expectativas de sucesso, expectativas de vitória, expectativas de um reino, expectativas de um rei, expectativas de ser realeza, expectativas de ser servido, expectativas de ser alguma coisa nesse mundo, e de repente Jesus falou assim: eu vou morrer. A resposta técnica e teológica para o sentimento deles é: eu sou otário. É isso. Eu diria a palavra moeda. Esse sentimento de deu ruim. Esse sentimento de vazio, de falar assim: peraí, o que eu dediquei a minha vida, esse período que eu estou caminhando com esse cara? Que história é essa? Eu sou otário. Literalmente foi essa a sensação. E o que a Bíblia nos coloca com um texto mais educado, diz que então profunda tristeza abalou os discípulos. Essa é a profunda tristeza. É poético o jeito de falar que deu ruim. Só que aí continua. Eu quero que vocês vão pegando esses ganchos. Se tem uma coisa que Jesus era muito sagaz, é aproveitar situação sobre situação. Aí ele fala assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, eles se juntaram, começaram a caminhar. Deu aquela notícia boa: vou morrer. Todo mundo ficou olhando. Fizemos o que aqui até agora, então, né? Ele fala assim: os cobradores de imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga imposto das 2 dracmas ao templo? Era imposto do templo. Vamos dizer imposto religioso, mas isso também era imposto político, era imposto estadual, era imposto, era tudo misturado. Pedro diz: sim, paga. Respondeu Pedro: mas quando ele entrou em casa, Jesus antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, que é o Pedro, qual a tua opinião? Presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui agora. Deixa eu me acertar com isso aqui. De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo, estão os filhos livres dessa obrigação? Jesus tinha acabado de dizer: eu vou morrer. Eu vou para o reino dos céus. Eu vou para outro lugar. Não é esse lugar aqui que é o meu reino. Respondeu Pedro: logo estão livres, os filhos estão livres dessa obrigação. Aí Jesus fala assim: entretanto, para que esses que estão sob essa estrutura, para esses que estão sob essa ordenança, para que essas pessoas não se escandalizem, vai lá, joga seu anzol, pega a moeda e paga o imposto. O que ele estava dizendo aqui? Olha só, vocês não têm que ter essa condescendência absurda com as regras pré-estabelecidas desse reino. Ou seja, vocês não fazem parte disso. Vocês são filhos do meu reino. Vocês são filhos do reino que nós vamos construir juntos. Ele está falando isso. Porém, para que eles não se escandalizem, vai lá e paga o imposto deles. Aí, vocês entenderam? Eu sempre penso assim, Jesus deve ter olhado para ele: você entendeu que essas regras aqui não são para nós? A gente vive sob outra lógica. Você entendeu isso? Pedro ficou com aquela cara meio de: tá, entendi, não entendi. Só que prova que ele não entendeu. Porque no primeiro versículo que a gente leu, qual é a pergunta? Naquele momento, ou seja, eles acabaram de passar por essa situação, Jesus fez uma explicação meio que didática, falou: olha, essas regras não se aplicam pra gente, nós não somos desse mundo, nós não somos dessa lógica, nós vivemos com outra lógica. Eles ficaram olhando, aí ele chega e fala assim: naquele momento os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Não entenderam nada. Não entenderam absolutamente nada. Mas vamos pensar que nem a gente pensa aqui, que nem ser humano pensa. Eu estou frustrado das minhas expectativas. Jesus vai morrer, o que vai acontecer comigo aqui? E aquelas minhas expectativas de grandeza, onde é que elas vão parar? Bom, se Jesus falou que o reino dele não é esse reino aqui, não segue essas lógicas, então existe um reino que vai ter as lógicas de Jesus. Beleza. E nesse reino, como é que eu vou ser grande? O reino poderia ser outro, mas a lógica era a lógica do reino anterior. Então não é um novo reino. Eles não entenderam absolutamente nada do que Jesus fez.
Só que Jesus, pacientemente, nessa igreja pode falar com Paulo Freireanamente, ele deu um exemplo dali, palpável. Jesus falou assim, esses caras não entenderam. Pega uma criança, taca essa criança aqui no meio. Olha esta criança aqui. O texto diz claramente, colocou essa criança no meio deles e disse assim, com toda certeza vos afirmo, que se não vos converterdes e não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior dos reinos do céu. Perfeito? Nada. Não fez sentido nenhum essas palavras para eles. Jesus, esse povo, ele vivia numa cultura greco-romana, que era pautada basicamente em dois conceitos. Um que chama areté, que é conceito de grandeza. E outro que se chama... A palavra é difícil, tá? Vem de megalomania, megalofisiquia, que quer dizer o quê? O espírito da excelência, fama. Isso era o que pautava a cultura greco-romana. Por isso que se tem as epopeias, por isso que se tem os grandes contos, por isso que se tem os heróis, porque aquilo era o ápice do que um ser humano podia chegar. O homem ia para a polis ou para a cidade para buscar se eternizar através desses grandes feitos. Por isso que existem essas histórias. Só que também tem uma coisa, que a gente precisa entender. A gente acha que no mito não há verdade. Isso é mentira. A grande mentira é dizer que o mito é um mito porque não tem verdade. Não. No mito se passa mensagens verdadeiras. Porque senão a gente está entregando, presta atenção, se a gente não entender que no mito há verdades, a gente está entregando todas as verdades para a ciência. E a gente para de perceber a verdade no olhar da mãe para o filho. A mãe olha para o filho, ela sabe se aquilo é verdade ou não que está acontecendo. A gente para de ter a sensibilidade de ouvir as verdades sussurradas pela natureza. A gente para de ouvir a verdade que é dita sem voz. No mito há verdade. Mas não é uma verdade que a gente ouve aqui. É uma verdade que a gente testifica no coração. Então, por isso, até que se fala em parábolas, nessa história toda. Então, vamos lá. Jesus faz uma conexão aqui de duas palavras que eram as mais baixas que a gente poderia colocar no sentido de utilidade. Ele junta criança com humildade. Humildade era um defeito para aquela sociedade. Se você está apontado numa sociedade greco-romana onde o espírito de grandeza é o que aponta... É engraçado, a gente fala da sociedade greco-romana. Vamos falar do Rio de Janeiro, Brasil de hoje, né? Se a grandeza nesses atos é o que aponta o caráter da pessoa, era o mesmo sentido que a gente tinha lá. Triste isso, né? A gente chegar à conclusão que pouquíssimo mudou. O ser humano mudou muito pouco nesse processo. E ele junta com uma criança, que a criança naquela época representava um indivíduo sem direito algum. Criança não tinha direito algum. Eu ouço algumas pessoas falando, criança era nada. Não, criança não era nada, porque criança ocupava um espaço. Criança era algo que a gente chama de objetificação, ela era objetificada, ela era uma coisa. Ela é substantivada, ela deixa de ser um ente, deixa de ser uma pessoa pensante com sentimentos para se tornar um móvel. Assim era uma criança. E esse era o direito de uma criança, de ser isto. Jesus, então, ele pega essa criança substantivada e ele faz algo que é lindo. Ele torna a criança em verbo. Ele fala assim, se você não criançar a vida, você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Se você não criançar a vida de tal forma, que eu acho que é a habilidade que os filhos do Chicão e da Jojo têm, e se você não criançar a vida desta forma, você não consegue ter esta humildade para entrar no reino dos céus. Só que aí a gente entra numa questão que para a gente a palavra humildade é uma palavra estranha. Ela pode soar desde uma coisa bem ruim, como uma coisa que mais ou menos... E dependendo da questão religiosa, você vai, isso é legal.
Na verdade, o que Jesus fez aqui, ele está tratando de algo que a gente até hoje na filosofia estuda. Só que isso foi um conceito que Heráclito criou. Todo mundo aqui já ouviu, todo mundo já fala e não sabe por que está falando. Heráclito foi aquele que disse que a gente não entra no mesmo rio 2 vezes, tá? Ele criou um conceito que chama pantarrei, que quer dizer, tudo flui. Tudo flui. Isso no século V, IV a.C. Depois do século IV a.C., a gente tem um dos pensadores que eu mais gosto de estudar, que é o Kierkegaard, que ele falou o seguinte, que liberdade, ele chama isso de liberdade, é a possibilidade para as possibilidades. Nós somos a possibilidade para as possibilidades. Ele chama isso de liberdade, ele fala isso no livro A Cura da Doença para a Morte. Depois, no século XIX, você tem Nietzsche, que ele começa a colocar algo que chama tornar-se quem é. Começa a fazer mais sentido para a gente agora. Tornar-se quem é. Criançar seria tornar-se quem é. Depois, agora fica em moda, acho que todo mundo acaba que fala isso ou ouve de alguma forma, vem Heidegger também no século XX e cria um termo que chama ser aí. O que quer dizer esse ser aí? Quer dizer que nós não somos nada, nós somos, na verdade, o verbo ser no infinitivo com uma condição de gerúndio. Nós somos sendo. Nós somos aquilo que nós somos no momento. Essa transitoriedade de vida, como uma criança. Como uma criança é. E tem também, aí eu tive que lembrar, porque não tem jeito, a igreja chama rizoma por causa desse cara que escreveu, que é Deleuze e Guattari, que ele escreve um conceito que chama rizoma. O que quer dizer rizoma, para quem não sabe? São esses encontros em novos encontros que proporcionam novos encontros em transformações constantes que a gente não tem controle. É um sendo constante. Por isso que essa igreja chama rizoma. Mas Jesus, que eu chamo Jesus de poeta da terra. Tem algumas pessoas que eu chamo de poeta da terra. Manuel de Barros, Cora Coralina, Ariano Suassuna e Jesus. E vocês já vão entender porque eu chamo ele de poeta da terra. Jesus pega e cria essa expressão, criançar. Só que a gente conhece isso filosoficamente como devir, que é o tornar-se em algo, só que a gente transforma isso de uma forma adoecida, em vez de tornar-se alguma coisa, num evoluir para alguma coisa. Evoluir para alguma coisa, eu já me coloco em competição com outra coisa. Eu deixo de buscar o meu tornar-se o melhor para entrar numa comparação com o outro, para evoluir. Se eu preciso evoluir, eu preciso de uma marca, para sobrepor aquela marca. Mas tornar-se quem eu sou, não. Isso que seus filhos fizeram. Eles se tornam quem eles são. Eles criançam a vida. Fico feliz de vocês estarem aqui hoje, porque eu ia falar isso tudo. Eles são, na verdade, é o seguinte, eles são músicos independentes. Eles foram para o interior de não sei o quê, eles saíram de um emprego formal e contra, provavelmente, pais, essa história toda, ele falou, cara, um dia eles chegaram e gravaram, isso não é para mim. Ganhar dinheiro, voltar para casa, dia seguinte fazer isso, entrar nessa competição, isso não é para mim, eu não me sinto feliz disso. Eles optaram em tornar-se quem eles são, ao invés de evoluir para aquilo que o mundo espera que eles sejam. Olha que loucura. Eles criançaram a vida. Mas que humildade é essa colocada por Jesus? A gente precisa entender isso, para que a gente possa, minimamente, que isso possa ter sentido para a gente. Todo mundo já sabe, quem ouviu aqui, eu já expliquei, humildade é uma palavra que etimologicamente é mal colocada pra gente, mas eu vou dar uma alongada acho que eu nunca expliquei isso aqui direito. A gente sabe que humildade etimologicamente vem de humus, que seria aquilo que tem no solo, que aduba, mas humildade vem de humilities. O que é isso? Esse humus quer dizer chão, terra ou solo. Esse é o prefixo. Só que o sufixo de humildade, quer dizer pertencente a. Olha que loucura. O que uma criança faz? Uma criança, ela encarna a humildade. Porque a humildade de uma criança faz ela vivenciar o solo que ela cria.
Se humildade é o ser pertencente ao solo, se eu ser pertencente àquela verdade, se eu ser pertencente àquele momento, uma criança faz isso o tempo todo. Uma criança cria um mundo dela e ela vive aquele mundo cada momento que ela está. A gente perde isso. A vida tira isso da gente. A gente perde a sabedoria de criar o nosso mundo e viver ele com intensidade e com verdade. A gente chama, eu falo, que a criança cria um mundo. O evangelho cria um reino. Numa linguagem teológica para a gente entender. Da mesma maneira que a criança cabe a ela criar e viver o mundo dela, a nós cabe nos criar e viver a utopia daquilo que a gente chama que é evangelho. A gente precisa criançar o mundo. A gente precisa entender que nós somos pertencentes a este evangelho, colocar os pés cravados nele para que isso nos dê impulso para sonhar. A gente só pode sonhar se a gente estiver cravado na verdade, no momento que a gente vive. Senão a gente não tem chão. A gente fica sempre na expectativa de algo que nunca vai acontecer. Ansiedade é exatamente isso. O mal do século é isso. É você tentar ter controle sobre coisas que você não tem controle. Isso é desesperador. E a gente vive assim. Sabe por quê? Falta de humildade, falta de pertencimento ao solo, ao seu momento, aquilo que você está criando. Aí você fala assim, poxa, mas ontem eu era isso e hoje eu sou outra coisa. Amém por isso. Você é essa construção de coisas ao longo da vida. Você não é nada, você é um sendo constante. Aí você fala assim, eu canso de ver pessoas falar isso. Não, porque antes, sei lá, eu era músico. Mas agora eu não quero mais ser músico. Antes eu trabalhava no banco. Mas trabalhar no banco me faz mal. Ah, não, mas todo mundo quer que eu trabalhe no banco. Tá, o banco é bom, não sei o quê. Eu vou ter uma vida miserável para trabalhar no banco, enquanto eu deixo de ser aquilo que eu sou. Não, eu vou ser músico. Eu vou construir minha vida tornando aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser. Isso é constante. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de ter outras opiniões. Não tenha medo de querer diferente. Não tenha medo do julgamento daquele que vai achar, você mudou. Mudei, graças a Deus, amém. O grande problema é que Jesus, ele nasceu até o século XVIII agora. É engraçado, olha, estou falando da época de Jesus até agora, século XVIII. Existia algo que chamava poder soberano. O que era poder soberano? O poder soberano, ele tinha... O poder... Jesus foi supliciado. O que é um suplício? Supliciado na cruz era o seguinte, era uma forma, através da dor física, você inibir as pessoas de pensamento revolucionário. Através do suplício, através da dor excruciante, não era só uma execução, era uma dor excruciante, uma humilhação pública, você inibia pensamentos de revolução. Falar, opa, não quero passar por isso. Esse era o princípio, tá? Se vocês terem uma noção, 1759, Damiens, foi na França, foi o último grande suplício que teve aqui. E o suplício foi... eles começaram a diminuir o suplício depois disso. Viver e Punir, se não me engano, acho que é o nome do livro do Foucault. Por quê? Era tão chocante ver o suplício que, ao invés de coibir as pessoas, elas começaram a se revoltar. Olha que loucura. Começaram a se revoltar com aquilo. Eu falei, não, peraí, isso aí também é demais. Passamos para o século XVIII, que é o que a gente vive, essa realidade que a gente vive até agora. Entramos num momento que a gente chama de capitalismo. A gente tinha o pré-capitalismo, agora a gente tem o capitalismo. Mudou-se a maneira de controle. A gente passou a viver sobre algo que a gente chama de poder disciplinar. O que é um poder disciplinar? Acabou-se o suplício porque o Estado, porque o sistema é bom? Não. Porque agora o ser humano, você, eu, nós somos ferramentas de uma engrenagem que precisa funcionar. A partir desse momento, aceitar que alguém largue o banco para virar músico e ter pensamento criativo, isso é impensável, porque isso é ir contra as normas. Olha que loucura. Aí você começam os presídios. Tinha presídio antes.
Isso é um processo histórico, gente, que eu estou falando para vocês. Começa um presídio, os presídios. Qual era o intuito dos presídios? Os presídios, o intuito era, vou formatar essa pessoa para que ela possa produzir na sociedade. Ela vira um instrumento. Ela vira uma engrenagem nessa estrutura que a gente acha que não pode parar. Que a gente acha que é só a única. Aí depois dos presídios, a gente entra em algo que passa desapercebido para a gente, as nossas escolas. As nossas escolas, hoje em dia, elas são preparadas para eliminar o pensamento criativo das crianças. Eliminar o pensamento criativo das crianças é tornar ela uma ferramenta dentro do sistema pré-produzido. Faz sentido para vocês isso? Se você bota uma criança numa estrutura... Viviane Moisés, joguem na rede social aí, vocês. Sigam ela, Viviane Moisés. Ela faz um paralelo entre o ensino escolar e os presídios. Carga horária. Gente, quem quer carga nas costas? Grade curricular. Quem quer viver em grade curricular? Os princípios escolares são os mesmos princípios dos presídios. Olha que loucura. Ela faz um paralelo que é super interessante. Mas a partir do momento que você elimina o pensamento criativo e você foca as crianças a se adequarem às normas, você está formando um instrumento de produção. Você não está formando um instrumento de transformação. Você não está formando gente que sonha com a utopia do evangelho. Você não está formando gente que tem a valentia de dizer assim, eu sou otário. Porque ser otário é mal visto. Posterior a isso, ou concomitantemente a isso, a gente tem algo que chama igreja. A igreja pega essa palavra herética que Jesus colocou lá, basicamente, que é humildade, e torna a humildade em docilidade apática. Você entra na igreja para se conformar com as coisas. Isso não tem nada a ver com o evangelho do homem de Nazaré. Isso não tem nada a ver com a proposta daquele que é preto, pobre, periférico e não aceitou o sistema. Igreja não é para docilizar ninguém de forma apática. Igreja não é para converter gente pensante em ovelha. Igreja é para potencializar potências. Igreja é para que seja o chão, o ílis, que você possa cravar seus pés para dar impulso para os seus sonhos. Jesus se humilhou porque sonhou. É muito difícil, hoje em dia, você ter uma igreja que vai pregar isso aqui. Mas eu não conheço outro evangelho que não seja isso. Eu não consigo viver outro evangelho que não seja isso. Tem um termo. Para a filosofia diz que existir sem tornar-se quem se é, ou existir na ausência de si, é o conceito de desespero. Existir sem se tornar o que se é, existir na ausência de si, é o desespero. Para a gente, existir sem se tornar o que se é, ou existir na ausência de si, é o maior pecado que a gente pode cometer. É não se permitir a possibilidade de criançar a vida. É não se permitir a possibilidade de sonhar com novas possibilidades. É não se permitir plantar os pés no chão do seu momento e sonhar. Não deixa que a vida, o sistema, o dia a dia, mate seus sonhos. Tenha coragem, tenha a humildade de sonhar. Tenha a humildade de ser valente. Tenha a humildade de aprender.
Tenha a humildade de entender que se aprende errando. Tenha a humildade de aprender que se vive no vivendo. Tenha a humildade de aprender que você é sendo. Tenha a humildade de poder entender e vivenciar que somos codependentes um do outro. Que entre erros e acertos, a gente caminha junto. Eu estava vindo para cá, por isso que eu falei de arte. Eu até anotei aqui, pedi para minha esposa. E é o que eu falo, eu fico aqui 20 minutos para falar para vocês. Aí o Ivan Lins tocou na rádio. A Ivan Lins, eu vou deixar para terminar essas palavras do profeta Ivan Lins, que eu acho que essa boca que falou aqui foi a boca de Jesus. Ele diz assim: quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Sonhem. Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter a vergonha de aprender como se goza. A gente precisa de erotismo na vida, e erotismo não é relacionado só a sexo, erotismo é relacionado ao poder de desejar. Deseje ser feliz, deseje querer mais, deseje conseguir mais, ser mais, deseje. Se você não tiver esse poder erótico na sua vida, você vai ser afundado pelo Jornal Nacional. Quero toda sua pouca castidade. Quero esse desejo. Desejem. Quero toda sua louca liberdade. Possibilidade que possibilitam coisas. Sejam isso, possibilidade das possibilidades, essa liberdade. Quero toda essa vontade de passar dos seus limites. Não só isso, de ir além. De ir além. Quando você achou que você chegou no máximo que você podia, vá além. Quando você achou que você não aguentava mais, vá além. Quando você achou que estava insuportável, eu vou te dizer, vá além. Sabe por quê? Jesus para vocês: quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. Amém. Desculpa, gente, na verdade é porque eu estava no carro vindo para cá e eu ouvi a música. Eu nem falei com você, mas é isso. Para terminar o culto, eu queria... Hoje é o dia das crianças, né, gente? Então, e nós temos uma novidade boa. Temos mais uma criança que nasceu nessa comunidade, que é a neta do paizão. Dona Olivia chegou no mundo, foi apressadinha, não quis esperar tanto, né? Mas a Cris está lá. A gente vai orar hoje pela Olivia, pela Laís, qual o nome do Caio, pelos avós também, o paizão e a Cris. Mas para além disso, a gente fala que filho não cresce, né? Sempre criança, não tem jeito. Então hoje a gente vai olhar pelas crianças da Jojo e do Francisco, a gente vai olhar pelas suas crianças, Ed, que tem duas aí, mas tem duas. Vamos olhar pelas suas crianças, minha sogra, a sua criança que está aí. Vamos olhar pela sua criança também, pelas suas crianças. E eu queria que vocês, que estão aí, estão em essa proximidade dos seus filhos, então fica pertinho dele agora, dá a mão. Que eu queria... que a gente demora tempo na vida para dar valor a algumas coisas. Cara, mas é bom poder ter gente que ama a gente, ter pai e mãe, ter essa fonte de amor que é inocente no sentido etimológico da palavra, que não quer causar mal. Ao contrário do que as pessoas pensam, paternidade ou santidade, paternidade ou maternidade não santifica ninguém. Há relações tóxicas, paternas, maternas, tudo. Então, se você tem uma relação saudável de construção com seus pais, com seus pais e filhos, filhos e pais, saiba
que no mundo de hoje em dia você já é abençoado. Saiba que hoje em dia, se não lhes restar nada na vida, você já é abençoado por isso. Olhe para os seus filhos, olhe para os seus pais e não deixa de falar aquilo que você gostaria de falar, não, tá? Porque é importante. E por muitas vezes é o que nos faz persistir. É ter uma palavra de apoio. É ter uma palavra de carinho. Então, aproveitem esse momento. Paizão, a gente vai orar. Rafael, vem aqui orar pelos filhos. Ó, e o El. Então, o El, você tem filho, El? Olha, eu tô profetizando aí. Léo é filho. Mas, e se... Cara, eu vou dizer aqui pra vocês. Eu não tenho proximidade dos meus pais. Não são pessoas que fazem parte da minha vida. Sendo muito sincero, não tem porque esconder isso. Isso não impede o lugar deles de pai. Eles são meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe. Mas eles não fazem parte da minha rotina de vida. Mas eu tenho tantos pais e mães e amigos que me considero muito abençoado. Paizão tá ali. Paizão é uma figura paterna para mim, tá aqui o tempo todo. Ele é paizão por sua causa. E ele é paizão, ele é meu paizão. Eu comecei... porque, na verdade, quando eu conheci o Luiz é essa figura paterna, é uma figura de referência. Então, tem minha sogra é minha mãe. Minha sogra é minha mãe. Não tenho dúvida nenhuma de falar isso. Então, se você não tem essa figura direta que a sociedade coloca pra gente, saiba que essa figura ela é mais múltipla e diversa do que a gente possa imaginar. Então dê valor a essas pessoas que ocupam esse espaço. Pode falar, Pezão. Eu falar um minutinho. Pode falar, vem, Pezão, vem. Vou ter que subir o microfone, né? Humilhação. Eu não vou falar nada, eu vou ficar distante. Gente, só queria dizer a vocês que essa questão de dizer aos seus filhos que os amas, que é muito importante. Porque meu filho foi embora, previamente, muito cedo, prematuro, com 34 anos, mas eu tenho a consciência de que tantas vezes eu falei para ele, filho, eu te amo. E hoje isso me dá um conforto, porque Deus me deu essa oportunidade de falar, de dizer a ele, de mostrar e provar a ele, mais que tudo, que ele era tudo na minha vida. Amém. Entendeu? Então hoje isso me dá um conforto que não tenho palavras que venham expressar, que venham traduzir o tamanho dessa gratidão que eu tenho a Deus para ter me dado essa oportunidade de dizer a ele, filho, eu te amo verdadeiramente. E no leito dele, quando ele estava lá, próximo da morte, ele falou para mim uma das últimas palavras, pai, eu te amo. E isso para mim, assim, me enche o coração, me invade de alegria, apesar da dor imensa, que não vai passar nunca. Essa dor não acaba, essa dor se renova a cada dia, porque hoje é uma dor, amanhã é outro dia de dor, apesar de estar presente, de sentir o meu Deus aqui comigo, que Ele vive e reina dentro de cada um de nós. Ele diz, tenha força porque hoje é um novo dia, é mais um dia de saudade, é mais um dia de amor, e é mais um dia da certeza que estaremos juntos. Eu não sei em que condição, mas nós estaremos juntos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, depois dessa, tipo assim, uma das coisas que eu digo, o paizão passou por algo que é indizível para nós. Não há palavras, não há... Filho do paizão teve a vida abreviada por uma fatalidade, no mundo violento que a gente vive, e o paizão, quem faz parte do nosso grupo, a igreja tem um grupo de WhatsApp, 3 horas... Quem quiser participar, é só avisar. A gente tem 3 horas da manhã, todos os dias, o paizão acorda para orar por todos nós aqui. Todos os dias. Todos os dias. Paizão acorda com um sorriso no rosto. Paizão está com a gente sempre com um sorriso no rosto.
tudo que a gente fala, paizão, vamos fazer, ele é muito mais animado do que a gente, sério. Extremamente mais animado do que a gente. E se isso não for evangelho, gente, se isso não for o mover do Espírito Santo, se isso não for o consolo do sagrado, eu não sei o que é. Mas quando eu olho o paizão, eu vejo Jesus. É isso. Olha aí. Vamos orar e depois o El e o Thiago vão cantar mais uma canção pra gente. Paizão, muito obrigado. As suas palavras, elas me fortalecem. E que Deus cada dia mais possa estar cuidando dessa dor e limpando o teu coração todos os dias. Em nome de Jesus. Essa dor não. Essa força, essa alegria, esse sorriso é do Senhor. E eu tiro isso para que seja a minha força também. Amém. E nós estamos aqui porque nós também somos teus filhos. A gente está aqui contigo. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse momento que tivemos juntos. Muito obrigado que a gente aprende que a gente tem que se andar. Sermos como crianças, Senhor. Muito obrigado porque Tu colocou uma criança na frente dos discípulos naquele momento. Muito obrigado porque nós podemos ver e enxergar isso dentro das nossas mentes agora. Obrigado pela palavra do pastor Gustavo e que essa palavra possa frutificar dentro de nós, essa semente possa germinar dentro de nós. Quiçá, Senhor, frutificar. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. E nós vamos encerrar com essa música louvando o Teu nome, Pai. Amém. Amém.